Boa noite, meu amigo. Boa noite, Abel Ramos, tudo bem? Tudo bom? Como é que Grande tá, Ademir. como é que tá Aracaju? Aracaju tá chovendo água. Mas sabe que aqui tá chovendo também, viu? Sério? E trovões também? Não, não, muita chuva, mas sem trovão. Rapaz, os trovões aqui estão dizendo assim: ei, acabou o mundo. É, muita gente. Hoje, por exemplo, tiveram que desmarcar ensaios de coral por conta do pé d'água que está dando por aqui, né? Pé d'água, rapaz. Olha, aqui na Bahia tá chovendo, acho que desde ontem, mas não tão forte assim. Em vários lugares aqui. Certo. Esses dias, eu acho que durante a semana foram dois dias que deram chuvas muito fortes. Com certeza, alguma destruição já causou por aí, porque a minha cunhada não conseguiu sair da área perto do aeroporto para cá, porque ela tinha uma atividade do lado de cá e não pôde vir por conta disso. Pois Então, vamos orar para que nada de ruim tenha acontecido com as pessoas. Essa época é terrível. mas como é que estão os negócios, a igreja do lado de lá? Tá tudo bem, estamos aqui, né, na expectativa, né? Construção do templo agora. E, aliás, vocês vão fazer parte do distrito do templo, né? Que coisa boa, viu? Então, a abertura da terra já foi realizada, não é isso? Já está construindo, Sério? Já começou? já começou, Olha só, já começou. muito, muito bom mesmo. Realmente, a distância vai ser... E vai ter alojamento por aí, Jamil? Rapaz, eu já ouvi dizer que vai, agora não tenho certeza ainda, mas já ouvi dizer que vai ter alojamento. Ah, certo. Eu Bom, irmãos, estou... muito bem-vindos aí, estamos quase no horário para começar. Bem-vindo aí, Silva, Campos, Pedro Ogínio, Lauro, Christian, Canuto, Nuri, Júlio Salles, Arlindo Martins. Bem-vindos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Palmeiras campeão, hein? Só para lembrar aí. Campeão ou bicampeão? Bicampeão. Tricampeão. Felizmente, nós tínhamos um Papai Noel para dar de presente para vocês, né? Ali foi um presente de Papai Noel, não é possível um negócio Tá daquele. certo. Pois é. Tá bom. 18 horas aqui no meu relógio. Queremos agradecer a presença de todos aqui conosco. Muito bom. Eu sei que às vezes é difícil, né? A gente tá nesse horário aqui com tantos afazeres, que a gente sempre tem um monte de outras coisas para fazer, né? Júlio, já coloquei você como co-host, tá bom? Obrigado. Muito bem. Nós vamos começar então, irmãos, nesse nosso, eu chamo de encontro, né? É o encontro dos especialistas de bem-estar, dos conselhos de coordenação espalhados pelo Brasil. Eu gostaria de convidar o irmão Abel Ramos, que já está com o microfone aberto aí, irmão Abel, para oferecer a oração para a gente, para iniciarmos. Tudo bem, então. Nosso amado Pai Celestial, somos imensamente gratos por, nesta hora, estarmos reunidos, os especialistas de bem-estar da área Brasil, com a ajuda dos nossos líderes, para recebermos novas instruções e orientações e designações para o trabalho que nos designasses nas regiões pelas quais nos tem sido atribuídas o trabalho. Queremos muito agradecer pela Igreja
de Jesus Cristo, dos santos últimos dias na terra, pelo sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo, que nos proporcionou adquirir o desejo de não só conhecer o Evangelho, mas também de poder fazer parte dela, aceitando o batismo e as ordenanças, e permitindo ao Senhor que conosco fizesse convênios sagrados que nos permitam retornar à presença do Senhor. Rogamos ao Pai que todas as instruções agora proferidas nos ajude a termos uma compreensão melhor desse trabalho sagrado e que a inspiração do Senhor possa estar repousando sobre todos aqueles que nos instruirão. Humildemente oferecemos essa oração ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Muito bom. Nós vamos dividir o nosso encontro hoje em 3 partes, tá certo? Primeiro, eu queria agradecer imensamente o trabalho que vocês têm feito, o apoio que vocês têm dado ao bem-estar da área brasileira, a dedicação e o amor com que vocês têm servido. E somos muito gratos pelo serviço de vocês e tenho certeza que a área também, presidência de área, os 70 de área, eles também reconhecem o esforço que muitos de vocês têm feito e o trabalho que vocês têm realizado. Muito obrigado. Nós vamos fazer em 3 partes, então. Primeiro, eu vou fazer uma apresentação de alguns tópicos, inclusive mostrando um pouco daquela pesquisa que a gente fez aí, que acho que a grande maioria aí respondeu a nossa pesquisa e mostrando, talvez aí para nos ajudar a ganhar um pouco mais de visão da coisa. Depois da minha apresentação, o Júlio, ele vai falar um pouco e vai nos mostrar como a gente acessar o manual online, que agora está online, o manual geral, e vai nos mostrar algumas maneiras de acessar e de até marcar esse manual, ou seja, ele vai nos ensinar como utilizar o manual no que diz respeito à nossa parte, que é o jejum e o fundo de jejum. Então, depois eu passo o tempo para o Júlio. Quando o Júlio finalizar a parte dele, nós vamos abrir o nosso tempo aí para debates, para ouvir um pouco de vocês, das suas impressões, e depois a gente vai finalizar. Eu acredito, nós estamos pensando aí entre 1 hora e 1h30 no máximo, né? Não mais, não queremos passar mais do que 1h30, tá bom? Então, esse é o nosso tempo aqui hoje. Então, pretendemos terminar no máximo às 19h30, tá certo? Se conseguirmos antes, melhor ainda para todos nós, tá certo? Então, eu sou Argenírio Barroso Neto, eu sou gerente de bem-estar e autossuficiência na região da Bahia e responsável pelo fundo de jejum na área brasileira, junto aqui com o irmão Júlio Salles. O irmão Júlio Salles tem outras responsabilidades no Departamento de Bem-Estar e Autossuficiência, cuida dos projetos, né? E aí estou dividindo com ele aí esse fardo, né? E, obviamente que com todos vocês aqui, com a ajuda de vocês. Vamos lá, vou compartilhar minha tela com vocês. Muito bem. Vocês já estão vendo aí a minha tela, a minha apresentação em PowerPoint? Obrigado, irmão Martins, já deu um joinha ali para mim, então já posso ficar mais tranquilo aqui. Então, tudo isso para prover a maneira do Senhor, tudo isso para fazer as coisas à maneira do Senhor, tá certo? E agora, eu vou mostrar para vocês, especialistas dos conselhos, as perguntas da pesquisa, o resultado que veio, e só para a gente ter uma noção das coisas, e talvez isso possa nos ajudar aí no nosso trabalho e no nosso debate, nas contribuições que vocês vão poder fazer lá quando o Júlio terminar a apresentação dele. Então, a primeira pergunta foi: com que frequência você se reúne com 70 de área de seu conselho de coordenação? Então, nós vemos aí que um bom número ainda não se reuniu,
com os 70, né? E os que se reuniram, a maioria foram através de reuniões trimestrais. Então, 7 dos que responderam se reuniram pelo menos trimestralmente, um mensalmente, um semestralmente, 3 reuniões anuais e 12 ainda não se reuniu com os 70 diários do seu conselho. A segunda pergunta: presidentes de destaque e bispos compreendem o seu papel como especialista, ou seja, a impressão que você, como especialista, tem que esses presidentes de destaque e bispos entendem o seu papel? Muito 4, pouco 10, muito pouco 4 e 6 não compreendem. Então, se pegar o pouco, o muito pouco e o não compreendem, o número é muito alto. Então, a impressão de vocês é que muitos líderes não compreendem o seu papel ainda como especialistas de bem-estar e autossuficiência. Terceira pergunta: com relação à sua atuação junto aos líderes das estacas, como você avalia a sua influência dos seus treinamentos, dos resultados obtidos? Então, muita influência 8, pouca influência 16. Então, existe uma influência razoável naquilo que vocês acreditam que é ensinado e treinado nas estacas. Ou seja, existe uma influência razoável nos treinamentos e nos resultados que são obtidos por causa desses treinamentos. A pergunta número 4. Com relação aos líderes que procuram sua ajuda, como você classifica a importância das orientações que você fornece? Ou seja, as participações que você tem, treinamentos, devocionais, outras participações. Como você classifica a importância dessas atuações para esses líderes? Então, a maioria considera, 12 considera muito importante, 8 importante, apenas 2 pouco importante e apenas 2 sem nenhuma importância. Então, a maioria considera que é muito importante ou importante os treinamentos quando é dado, quando o líder pede ajuda. A pergunta número 5, como você avalia a efetividade do seu chamado para ajudar a aumentar o número de membros doando ao fundo de jejum? A alta, 15, média 6 e 3, apenas 3 baixa. Então, o aumento do fundo, das doações de adultos doando ao fundo de jejum, vocês acreditam que está muito ligada ao trabalho que vocês fazem, à efetividade do chamado de vocês. Isso tem, na impressão dos especialistas, tem contribuído para o aumento de doadores ao fundo de jejum. Quantos treinamentos você realizou nesse ano? De 1 a 3, 9. De 4 a 6, 10. Mais que 7 treinamentos, 3. E nenhum treinamento, 2. Então, a grande maioria dos especialistas realizaram treinamentos durante o ano, o que é muito bom. Então, foram treinamentos realizados em conselhos de coordenação, em estaca. Então, houve um grande número de treinamentos aí realizados. Isso é bom. A 7ª pergunta. O propósito principal do chamado do especialista de bem-estar do conselho de coordenação é ajudar com o fundo de jejum. Você acha que o escopo do seu trabalho deveria ser aumentado? Ou seja, você acha que você pode fazer mais coisas, pode contribuir com mais nesse seu chamado? E aqui foi impressionante, 18 acreditam que sim, que é possível fazer mais, que é possível contribuir com mais dentro do chamado. E apenas 6 acham que não, que já tenho bastante, é suficiente, né? Então, a maioria acredita que é possível abarcar, receber talvez mais algumas responsabilidades aí. Excelente. E, foram 7, eu achei que tinha mais uma, mas foram essas 7 perguntas que foram feitas naquela pesquisa. Aqui tá as respostas que foram dadas por vocês. E aí, lá no final, nós vamos poder
talvez ouvir algumas impressões de vocês, boas práticas, para que a gente possa continuar desempenhando bem os nossos papéis e, de repente, irmãos, coisas até que podemos melhorar e coisas que podem ser feitas aí para poder trabalharmos melhor em relação a isso. Agora, nessa apresentação, eu gostaria de pontuar algumas coisas em relação ao que está no novo manual. Eu separei alguns trechos, do manual novo. Eu acredito que o manual já está praticamente todo traduzido, né, Júlio? Mas eu tenho algumas coisas ainda. Acho que tem algumas coisas ainda que estão revisando. Tem pequenos detalhes que estão sendo ajustados, né? Mas o capítulo 22 já está praticamente todo traduzido. Isso. Então, o que nós vamos falar aqui hoje é do manual geral, aquele que você já acha na internet, que daqui a pouco o Júlio vai mostrar para a gente como é que acessa ele, como é que eu uso. Está lá no item 22, tá? Todo o item 22 tratando aqui do bem-estar. Então, eu peguei a partir daqui do item 22.6.1, a partir desse item, eu peguei alguns tópicos que eu considerei importante aqui para a gente falar aqui rapidamente. Então, bispos e seus conselheiros. O bispo tem o encargo divino de buscar os necessitados, cuidar deles. Ele delega grande parte desse encargo às presidências da Sociedade de Socorro e do Quórum de Elders. Entretanto, certas obrigações só podem ser realizadas pelo bispo. E aí tem aquelas obrigações que o bispo. Então, o bispo é o grande responsável aí pela busca dos necessitados. Ele tem esse encargo divino, apoiado pela presidência da Sociedade de Socorro e presidência do Quórum de Elders. Então, algumas coisas só podem ser realizadas pelo bispo. E aí, depois, o Júlio vai mostrar algumas coisas ali no manual onde a gente pode ver isso. Como ele menciona a presidência de Quórum de Elders e Sociedade de Socorro, vamos ver aqui. Sob a direção do bispo, as presidências de Sociedade de Socorro e do Quórum de Elders têm papel-chave no cuidado dos necessitados e da ala. Esses líderes ensinam os membros da ala a... Então, olha só, papel, presidência de socorro e quórum. Ministrar os necessitados, viver e praticar a lei do jejum, edificar a autossuficiência, ampliar a preparação pessoal e familiar. Então, essas aqui são as responsabilidades da presidência do Quórum de Elders e da Sociedade de Socorro. E responsabilidade de presidência de Estaca e seus conselheiros. O presidente da Estaca e seus conselheiros lideram o trabalho de administração aos que têm necessidades materiais e emocionais e de edificar a autossuficiência. A presidência da Sociedade de Socorro da Estaca e os sumos conselheiros e outros membros do conselho da Estaca os auxiliam. Então, a presidência da Estaca e os conselheiros lideram o trabalho de administração àqueles que têm necessidade. Ou seja, provendo treinamento, orientação e ajudando a identificar a autossuficiência na estaca. Então, numa estaca, tudo começa ali, presidência da estaca e os conselheiros. E, para finalizar, gostaria de relembrar as metas dos especialistas de bem-estar dos conselhos. Então, tem algumas metas que nós somos convidados ou desafiados a atingir durante o ano aí. Primeira, contatar mensalmente os 70 de área. Entrar em contato uma vez por mês, por telefone, WhatsApp, sei lá, de alguma maneira, conversar com os 70 de área. Essa é uma das metas. Mensalmente. Segunda meta, contatar trimestralmente o presidente da estaca. Então, a cada 3 meses, se no seu conselho tem lá, sei lá, 15 presidentes de estaca, é trabalho, hein? Mensalmente contatar esses 15 presidentes de estaca. Eu sei que tem conselhos gigantes aí, né? O meu conselho aqui, por exemplo, que eu faço parte, que a minha estaca faz parte, são 8
estacas, né? Então, se tem um especialista só, ele precisa falar com esses 8 presidentes de estaca, a cada 3 meses, né? E o desafio grande aí é contatar todos os bispos uma vez por ano. Então, se você tem aí, sei lá, no meu caso aqui, 8 estacas, se cada estaca tiver 6 vezes 8, 48 bispos para conversar pelo menos uma vez por ano. E aí você tem que diluir isso no mês, né? 4 por mês, no final do ano, terá alcançado a meta de falar com todos os bispos. Então, a gente vê que é preciso, tem que ter uma certa organização para poder alcançar as 3 metas. E, quando falar com o bispo, começa com aqueles bispos das unidades com os menores índices, com aqueles que têm menos adultos jejuando. Tá? Eu acho que é uma boa maneira de já ir ajudando e resolvendo o problema. E participar de alguns conselhos de bem-estar dos bispos. Aquelas reuniões, né, que são feitas lá na estaca, onde tem um bispo que é responsável por este conselho, e eles se reúnem, aqui na minha estaca, eles se reúnem a cada 3 meses. Eles fazem essa reunião. E aí a ideia é que um especialista do conselho participe de alguns desses conselhos de bem-estar dos bispos. Ou, pelo menos, os bispos saibam que vocês podem participar, para que eles possam convidá-los a essa participação. Então, essa é a minha parte dessa primeira apresentação. Agora o Júlio vai entrar. Vou parar de compartilhar aqui, Júlio, porque eu sei que a sua apresentação vai ser mais dinâmica agora. E aí, você entra aí. Vou te pedir um favor também, Miro. Tem ali o outro participante aí, que é o meu celular, Júlio Salles celular. Coloca como co-host, por favor, também, para eu poder compartilhar, tá? Peraí, você está aqui como... Isso, celular também. Tá. Pessoal, muito obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês mais uma vez. É um privilégio, né? Eu vou procurar ser bem breve aqui no assunto que eu tenho para tratar. E o objetivo aqui dessa parte que eu vou fazer eu vou só chamar atenção para algumas coisas novas que tem nesse capítulo de prover a maneira do Senhor. Então, teve algumas modificações em relação ao manual geral anterior, né? E esse capítulo, ele foi traduzido recentemente. O manual geral, como vocês já sabem, ele já está disponível há bastante tempo, mas o capítulo 22 especificamente, que é equivalente ao capítulo 5 do manual 1, ele não tinha sido traduzido, e agora foi. E nessa tradução já veio com algumas atualizações importantes, e que a gente vai demonstrar aqui agora, né? Então, acessar o manual, certamente aí a maioria aqui já sabe como fazer, né? Mas eu vou mostrar aqui no celular também, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Tá. Peraí. Vou mostrar aqui no celular também. E aí eu vou mostrar alguns tópicos que eu marquei ali, que são interessantes a gente revisar, porque são modificações, atualizações que foram feitas e que muitos líderes ainda não conhecem, mas é importante que esse grupo aqui conheça, né? Então, usando o celular, é bem simples, né? A gente vai lá na biblioteca do Evangelho, né? Eu vou... o meu aqui está com essa aparência, a biblioteca também foi atualizada, né? Você tem a oportunidade agora, clicando aqui nessa página inicial, você pode editar e colocar ali as coisas que mais te interessam, assim, que você acessa com maior frequência, né? Então, se quiser deixar ali o manual também, você pode editar isso aí e deixar ali o que você acessa com maior frequência. Mas para acessar o seu conteúdo integral, aqui na base da tela, você tem lá a biblioteca, né? Então, você clica em biblioteca e aí você vai lá no manuais e chamados, né? E o primeiro tópico é o manual geral. Pronto, a gente já está dentro do manual. E esse capítulo é o capítulo que foi traduzido recentemente, número 22, prover as necessidades materiais e promover a autossuficiência. Então, tudo que a gente precisa saber em relação ao bem-estar e autossuficiência está aqui. E lembrando, agora, né, outra modificação também, que essa informação é pública, né? Então, qualquer membro da igreja com a biblioteca do Evangelho tem acesso ao manual geral, né?
É muito conteúdo. Aqui, ó, eu estou só correndo só sobre os tópicos do capítulo 22, né? Mas o manual integral está aberto para todos os membros. Eu vou compartilhar aqui agora a tela do computador para a gente ver aqui pelo navegador de internet alguns tópicos que nós marcamos aqui, tá? Só um minutinho aqui, deixa eu fazer um negócio. Então, ok. Então, vamos lá. Chegando aqui para o topo, ó, do 22, né? Ô, Júlio, será que eles estão conseguindo ver aí? Tá dando a letra está no tamanho bom aí? Eu vou aumentar aqui o tamanho agora. Espera aí. Joia. Dá para ver bem, Júlio. Então, tá ótimo. Beleza. Então, aqui é o capítulo 22. A gente não vai ler tudo aqui, claro, né? Esse capítulo é grande. Você vê aqui pelo tamanhozinho da barra de rolagem, ó, na direita, né? Olha quanto conteúdo tem aqui, tá vendo? Ó, tem bastante conteúdo. A boa notícia é que cada um de nós pode marcar o que quiser aqui. Então, a primeira coisa que a gente recomenda, antes de você estudar ou navegar aqui pelo conteúdo, é você fazer login, né? E aí, desculpe, eu não mostrei como acessar aqui pelo site, né? Deixa eu mostrar aqui pelo site, então, ó. Chegando lá no site da igreja, né? No churchofjesuschrist.org, você vai em bibliotecas, tá? E aí você pode vir aqui, ó, Biblioteca do Evangelho, tá? Então, de novo, site da igreja, Biblioteca do Evangelho. E aí você vai ter o mesmo menu que você tem lá no aplicativo do celular. Clica em Manual Geral aqui, e pronto, aí é só a gente ir lá para o 22, né? Deixa eu tirar o zoom aqui de novo, ó. Vamos lá para o 22 aqui, ó. Introdução. Beleza, voltamos para a introdução. Vou tirar o zoom de novo aqui, coloquei muito zoom, peraí. Aí. Estamos aqui, então. Então, vamos logar, né? Que eu não loguei ainda, ó. Vou logar aqui, entrar. Ok, agora estou logado, vou lá para o manual. E vou lá para o capítulo 22, tá? Introdução. Aqui, ó, agora aparece aqui, ó, a minha foto de perfil, que está salva lá na conta SUD. Significa que toda modificação, anotação, marcação que eu fizer aqui, eu terei acesso tanto no celular quanto no site. Então, tudo que você atualiza aqui já aparece atualizado no seu smartphone, né? Fica sincronizado. É o mesmo para as escrituras, né? Isso não é um recurso novo para nós, todo mundo a maioria já conhece esse recurso, né? Não é uma coisa nova, tá? Mas aqui vamos lá para os tópicos, então, que a gente gostaria de ressaltar alguns deles aqui, ó, que eu já marquei. O primeiro tópico aqui, ó, ajudar os membros a avaliar e suprir suas necessidades de curto prazo, né? Esse tópico não é novidade. A igreja, no entanto, reescreveu esses textos, então a abordagem ela está diferente do conteúdo anterior, né? Mas a gente vê que a ideia não muda. Por exemplo, os membros se esforçam para satisfazer suas necessidades básicas por esforço próprio, com a ajuda de familiares, do governo, recursos da comunidade. Se esses recursos forem suficientes, os membros podem precisar de ajuda. E eu queria chamar uma atenção aqui, irmãos. Um dos motivos da gente estar fazendo isso aqui existe uma tendência natural, e aí eu vou parar de compartilhar a tela aqui de novo. Existe uma tendência natural dos líderes eclesiásticos, particularmente bispos, quando eles têm alguma dúvida relacionada a prestar auxílio, existe uma tendência natural deles recorrerem ao auditor para buscar informação. O auditor, certamente, ele tem muita experiência e muita informação para contribuir, para agregar, porque ele audita várias unidades e ele recebe treinamento. Mas vale lembrar que o treinamento do auditor ele é voltado para as normas e procedimentos financeiros da igreja, né? Os tipos de comprovantes que devem ter. Claro que eles também aprendem sobre a questão do jejum, né, e tudo,
mas a especialidade deles é a parte administrativa, né? Então, é comum, às vezes, o bispo, como o auditor ele também acaba ensinando ali durante a auditoria, ele costuma se tornar uma referência para os bispos. Mas a referência do bispo precisa ser o presidente da estaca. E se o presidente da estaca, ele sabe acessar o manual, ele leu pelo menos o capítulo 22 todo e fez as marcações que ele precisa, ele estará preparado para ensinar os bispos nas dúvidas que os bispos precisarem, tá? No entanto, é fortemente recomendado que o presidente da estaca ele tire um tempo para estudar esse capítulo 22 integralmente. Ele vai gastar aí 1 hora e meia, talvez, né? Para ler tudo e fazer algumas marcações. Se quiser estudar mais aprofundado, né? Visitando referências, pode ser que ele marque mais. Mas é muito interessante que o presidente da estaca ele seja a referência do bispo. E nós, né, no nosso trabalho de especialistas, a gente pode ajudar nesse processo. Exatamente ajudando o presidente de estaca a entender a importância desse material que tem aqui à disposição dele, que nada mais é do que um recurso para ajudar ele a desempenhar bem o chamado dele. É muito bom quando o bispo faz uma pergunta para o presidente, e o presidente não precisa ter a resposta, mas ele sabe exatamente aonde encontrar, né? E nós precisamos estar preparados para treiná-los nesse assunto, né? Então, voltando aqui ao compartilhamento do manual, olha só, aqui é o primeiro tópico que eu marquei, nós não vamos discorrer mais muito sobre isso, tá? Aqui, ó, ajudar os membros a desenvolver a autossuficiência de longo prazo. Algumas coisas aqui ainda estão sendo ajustadas pela sede da igreja. Por exemplo, aqui fala plano de autossuficiência, mas o link não está remetendo para o formulário. Por quê? Se você está no site em inglês e clica aqui, aí ele vai para o plano em inglês. Então, eles estão trabalhando isso aqui ainda. Eu já fiz as notas aqui, ó. A gente está tratando isso lá no escritório da área também, né? E vocês também podem fazer as notas que vocês quiserem usando o recurso. Ah, Júlio, como é que eu faço nota? Assim, é uma coisa relativamente simples. Para você fazer uma anotação sobre um tópico específico, você seleciona, né? Clica com o mouse, arrasta segurando o clique do mouse até onde você quer. Eu quero selecionar só até aqui, ó. Clico, aí, ó, só de selecionar, ele já dá para mim todas as opções aqui automaticamente, ó. O que você quer? Você quer marcar? Só clicar aqui. Você quer colocar uma nota? Coloca aqui. Quer colocar um marcador? Tipo aquele marcador de livro, né? Eu parei de ler nesse tópico. Você coloca seu marcador aqui. E por aí vai. Compartilhar, link, copiar o texto e por aí vai, né? Então, é assim que a gente faz a marcação. Lembrando que tudo que você marcar ou anotar dentro do site, estando logado na sua conta SUD, fica marcado em caráter definitivo e também fica sincronizado com todos os dispositivos que você tiver logado na conta SUD, tá? Então, eu deixei marcado aqui. Por que eu marquei e coloquei uma nota? Exatamente para indicar lá no escritório da área que isso aqui precisa corrigir, porque não está remetendo para lugar nenhum. Se eu clicar aqui e abrir o link, ó, não encontrado. Por quê? Porque em inglês funciona, em português não ajustaram isso aqui ainda. Existe o link, mas ele não está funcionando. Mas lembrando, isso aqui já está sendo trabalhado para ser corrigido. Esse aqui é outro ponto que a gente pediu para corrigir, ó. O bispo pode designar as líderes da Sociedade de Socorro, os líderes do College de Elders, os ministradores e as ministradoras ou outras pessoas para preencher o formulário do plano. Qual o formulário? Qual o plano? Plano de autossuficiência. Mas na versão em inglês, está dizendo que o bispo pode designar esse pessoal aqui para ajudar a preencher o formulário do plano. O que é diferente de preencher. Ajudar a preencher é diferente de preencher. Preencher significa que o presidente do quórum pode pegar o formulário e colocar na prancheta, no colo, e ele mesmo preenche entrevistando o membro. Mas o princípio não é esse. Ajudar a preencher, o formulário fica no colo do membro. E o presidente do quórum, sociedade de socorro, outra pessoa, vai ajudando a pessoa a pensar sobre as perguntas e responder com as próprias palavras e ela própria preenchendo no plano. Né? Então, esse ponto aqui nós já anotamos também e nós já pedimos, há 2 semanas atrás, o pessoal da tradução para corrigir. Ó.
que o texto em inglês fala que eles podem ajudar, né? A gente já está trabalhando nisso também, tá? Outro tópico interessante aqui, princípios da igreja para fornecer auxílio. Também não mudou nada. A forma como está escrito foi revisada. Mas a sequência é essa. Membros da própria família, recursos financeiros do governo e da comunidade, ajuda da igreja por meio das ofertas de jejum. Onde os pedidos dos bispos estão disponíveis, os bispos geralmente usam para fornecer alimentos e outros produtos básicos. Aqui está traduzido como pedido do bispo, mas isso é para locais onde tem o armazém do bispo. No Brasil não tem mais essa operação. Não tem mais armazém do bispo. Existe o armazém do Senhor, que a gente já tratou sobre a diferença entre armazém do Senhor e armazém do bispo. São duas coisas diferentes, né? Armazém do bispo é um prédio da igreja cheio de alimento, onde a pessoa retira alimento. Armazém do Senhor, toda unidade da igreja tem, toda ala, toda estaca, que é o tempo, talento, habilidades e recursos dos membros da ala à disposição do bispo para ajudar no trabalho de cuidar dos pobres e necessitados, né? Ok, então essa aqui é outra anotação, né? Outra marcação que foi feita, né? Aqui, ó, aí vem para os princípios para prestar auxílio, né? Que era falado lá no antigo manual, e que também não mudou, ó, incentivar a responsabilidade pessoal e familiar. Aí ressalta que antes de fornecer o auxílio da igreja, o bispo ou outro líder designado analisa com o membro quais recursos eles estão usando para satisfazer suas próprias necessidades, e essa pessoa pode sugerir outros recursos para avaliação do membro. Olha que interessante a abordagem do manual, né? Olha como que a igreja, ela promove a responsabilidade pessoal. Às vezes, um líder, ele vai lá ajudar uma pessoa necessitada e ele quer resolver o problema da pessoa. Ele já quer dar a solução para a pessoa. Ah, não, irmão, você tem que fazer isso, 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 isso. Mas será que a pessoa quer fazer? Será que ela tem interesse em fazer aquilo? É com aquilo que ela se identifica? Então, olha como que a igreja aqui recomenda a gente respeitar a pessoa necessitada. Então, você sugere outros recursos para avaliação do membro. O membro é que avalia se é uma coisa que ele acha que ele consegue fazer, que ele se identifica com aquilo e tal, né? Então, agora é claro que antes de fornecer auxílio da igreja, é preciso olhar o que os membros estão fazendo e sugerir para eles alguns outros recursos também. E, de novo, né? Claro que cada caso é um caso. Se a pessoa está com fome, está faltando comida, na minha opinião, e eu não posso falar o que o bispo deve ou não deve fazer, mas na minha opinião, eu acho que o bispo poderia autorizar imediato fornecer o alimento para a pessoa, né? O bispo é que vai decidir, cada caso é um caso, não tem um padrão. Mas o recomendado é que se a pessoa está com fome, ajuda ela com o alimento em primeiro lugar. Depois, no segundo momento, a pessoa está alimentada, agora vamos analisar, vamos fazer o plano de autossuficiência, vamos ajudar a entender aqui quais são as necessidades de médio e longo prazo, vamos sugerir outros recursos para essa pessoa. Será que essa pessoa está desempregada? Ela tem direito ao auxílio do governo? Ela tem direito ao LOA, se tiver alguém lá com problema de saúde severo em casa? Enfim, tem uma infinidade de recursos, né? Só lembrando esse tópico aí. Vamos lá, então, avançando aqui, ó. Assim, tem um tópico aqui também que foi traduzido, né, que o fundo de jejum, né, o objetivo da igreja é atender temporariamente necessidades básicas, enquanto os membros se esforçam para se tornar autossuficiente. As ajudas de jejum, em geral, é usada para pagar itens essenciais, alimento e roupas, por exemplo, né? Entretanto, pode também ser usada para pagar por habitação, serviços como água e energia, pode também ser usada para pagar serviços pessoais como aconselhamento profissional, atendimento médico ou cursos profissionalizantes de curto prazo, tá? Esse tópico, por exemplo, até aqui no Brasil, para se pagar cursos, é recomendado o Fundo Perpétuo de Educação. Então, antes do bispo partir para, vou ajudar ele aqui com um curso de eletricidade, 30 horas. Será que não tem isso lá no Fundo Perpétuo, já disponível para o irmão? Será que ele quer uma coisa que ele pode planejar e usar os recursos do Fundo Perpétuo para obter o direito de fazer aquele curso, né, por meio de um empréstimo para um curso rápido?
mas em situações de extrema necessidade e urgência, talvez o bispo queira considerar o fundo de jejum. Isso é uma coisa nova, não tinha no manual anterior, não sabemos se a igreja vai mudar ou não, se vai manter da forma que está, mas atualmente é assim que consta no manual, né? E lembrando o seguinte, a gente tem que sempre lembrar o seguinte, né, irmãos? A igreja, ela sempre informa qual é o padrão normal e ela informa também quais seriam algumas exceções. Olha que a abordagem aqui diz o seguinte, ó. Em geral, é usada para isso. Alimento, roupas. Também pode ser usada para habitação, serviço de água, energia, e também pode ser usada para outras coisas, né? Mas, em geral, é coisas essenciais, básicas, né? Como alimento. Em geral, deve ser isso. O fundo de jejum, o propósito dele não é ficar pagando tratamento de saúde, curso, enfim. Mas, em algumas circunstâncias, talvez seja uma alternativa, né? Essa é outra modificação feita no manual também, tá? Irmãos, eu não quero deixar a coisa muito monótona aqui, tá? Eu sei que eu estou falando aqui igual uma máquina disparado, né? Se alguém quiser levantar a mão aí, perguntar, fazer comentários, né? Por favor. Né? Senão a gente engrena aqui, engrena a quinta marcha e vai embora, né? Então, fique à vontade, tá? Aí o Miro me ajuda aí, por favor, Miro, se alguém levantar a mão aí, tá? Que eu estou compartilhando a tela e não estou vendo aqui o pessoal. Mas aí um outro ponto interessante aqui, pessoal, olha que interessante, ó, isso aqui também é uma atualização nova. O irmão Campos aqui, né, que serviu como 70 de área, é um 70 e já teve aí conselhos de coordenação designado como 70 de área. Isso aqui é novo, olha que interessante, ó. Assistência para bispos e presidentes de estaca. Às vezes, o bispo ou membro de sua família imediata ou parentes que moram na ala podem necessitar de assistência da igreja. Quando isso ocorre, o bispo analisa as necessidades e o auxílio proposto com o presidente da estaca. Isso não é novidade nenhuma. É necessária a aprovação por escrito do presidente da estaca antes que o bispo use as ofertas de jejum ou um pedido do bispo para si mesmo ou membros de sua família. Também não é novidade. Se o bispo precisa de ajuda, o presidente da estaca tem que autorizar. A novidade está aqui, ó. Quando um presidente de estaca ou membros de sua família imediata ou parentes que moram na ala precisarem de assistência, ele contata o bispo. Ponto. O bispo segue os mesmos princípios e diretrizes de ajuda de bem-estar que seguiria para qualquer outro membro da igreja. Então, não é porque ele é presidente da estaca que o bispo já tem que, no automático, usar o fundo de jejum. Ele tem que seguir o mesmo princípio. Presidente, sua família, tem alguém que pode te ajudar? Recurso do governo, por aí vai. Entretanto, assim que o bispo aprovar a solicitação, o presidente da estaca deve submetê-la à presidência da área. O presidente da estaca e o bispo aguardam a aprovação por escrito de um membro da presidência da área antes de proceder ao pagamento do pedido. Então, essa é a nova instrução que a igreja colocou no manual geral e que, no caso, se o presidente estaca estiver passando necessidade, o bispo vai analisar, vai cuidar dele, porque o presidente da estaca também é um membro de alguma ala, né? E tem um bispo. Mas antes do bispo fazer o pagamento, ele tem que obter uma autorização da presidência da área, tá? Júlio, no passado, o 70 da área mesmo podia fazer a autorização para o presidente da estaca, né? Respondia o e-mail do bispo, mas agora ele é bem específico, que é a presidência da área. Naquela época lá a gente fazia. O 70 da área podia fazer. Interessante, pois é, agora está sendo bem específico aqui, que é um membro ou melhor, a presidência da área. A presidência da área, né? Não é nem um membro, é a presidência. É a presidência da área. E autorização por escrito, ou seja, aí vai vir um e-mail, né, da presidência da área lá, indicando que está aprovado. A parte por escrita já existia. A gente mandava um e-mail autorizando, né? Porque ele tem que colocar junto com as notas, quando ele lança no sistema, ele coloca aquele e-mail da autorização junto, para efeito de auditoria. Sim, ok. Então, tá certo. Então, essa é a modificação, que agora é um membro da presidência da área, e eu acredito que em breve deve chegar algum comunicado aí para os bispos
ou melhor, para os presidentes de estaca, sobre como submeter os pedidos para apreciação da presidência da área, tá? Maravilha, irmãos. Então, aqui, ó, outro ponto que não tinha no manual antigo, eu e o Argemiro e muitos de vocês já falamos isso para muitos líderes nos nossos treinamentos, mas não estava escrito no manual, estava nas entrelinhas. Agora está muito claro. Olha o que o manual diz aqui. Eu queria pedir alguém aqui para ler para a gente, por favor, esse tópico aqui, ó, 22.5.2.4. Quem pode abrir o microfone e ler, por favor? Ô, Arlindo, você pode ler para nós, por favor? Dá para abrir o microfone aí? Nós não estamos te ouvindo não, tá, Arlindo? Tira do mudo aí, ó. Se quiser, Júlio, eu posso ler, já tô aqui. Pode ler, então, por favor. Valores gastos de oferta de jejum da aula. Os bispos não são obrigados a limitar o auxílio do fundo de oferta de jejum para os membros da ala a quantia das doações recebidas da ala. Ele não pode associar isso, né? Não tem nada a ver. E recentemente o Miro teve uma experiência, né, Miro? Ele foi conversar com o presidente Estaca sobre isso, ainda não estava nesse manual, desse jeito. Mas ele foi conversar com o presidente da Estaca, e o presidente da Estaca ainda ficou um pouco cético. Né? O Argemiro explicou para ele, presidente, você não precisa falar com o bispo para limitar. A ajuda que o bispo dá não tem que se limitar ao que é arrecadado pela ala. Aí o presidente da Estaca respondeu, né, Miro? Não sei não, se é assim não, né, Miro? Não foi? Exato. Porque na cabeça dele, ele acha que a ala tem que ser autossuficiente. Esse foi o termo que ele usou. Ele falou, não, a minha ala aqui tem que ser autossuficiente. Se eles não arrecadam, eles não podem gastar. Mas a igreja não tem uma conta de fundo de jejum para cada ala. A conta do fundo de jejum é uma conta única para o mundo inteiro. E de lá... Viu, Júlio? Para cada ala ajudar. Isso é uma dúvida de muitos bispos ainda, e muitos presidentes de estaca, acredita? Isso não é normal, não é anormal, não. Tem muitos que pensam assim. E eles pensam outra coisa. Bom, se a minha ala é autossuficiente, eu não preciso me preocupar mais com aumentar o fundo de jejum. A cabeça deles é mais ou menos isso aí. Eu tenho Agora, Arlindo, olha só, com esse novo parágrafo aí, acho que não tem como ter dúvida, né? Não tem. O meu genro é bispo e fui falar com ele sobre a oferta de jejum, né, da ala dele, que está muito baixa. Ele falou, mas a minha ala é autossuficiência. Eu falei, você está por fora. Aí fui ensinar ele a respeito desse assunto, né, que é isso aí que você está falando. Júlio, obrigado, Arlindo. Tem uma pergunta aqui, Júlio, do Silva, que ele fala aqui, Argemiro. Boa tarde. Como saber qual é a unidade que tem prioridade de ser ensinada se não temos as informações dos parâmetros de cada estaca ou ala através dos relatórios? É uma excelente pergunta, irmão. Realmente o relatório ele não está aberto para nós, né? E lembrando o seguinte, atualmente, as alas prioritárias a serem ensinadas é com base no indicador adultos ativos jejuando, tá? E não em relação às despesas com fundo de jejum. Esse relatório, inclusive, a gente está trabalhando num ajuste dele, porque nesse segundo semestre de 2021, por a igreja ter mudado a forma de contagem dos adultos frequentes, esse relatório ele não está indicando mais para a gente o percentual e a gente está trabalhando nisso. Mas a priorização das unidades, ou melhor, as unidades prioritárias para se ensinar, são aquelas que têm menos pessoas jejuando mensalmente. Então, vocês recebem, quem não recebe ainda, depois pode mandar um e-mail para nós no Bem-Estar Brasil, bem-estarbrasil@churchofjesuschrist.org. Manda um e-mail para nós, porque cada especialista, mensalmente, ele deve receber um relatório com a quantidade de pessoas que está jejuando em cada unidade. A gente mostrava o percentual, como o percentual agora está com problema, vocês estão recebendo o número absoluto, a quantidade mesmo de pessoas que está jejuando em cada unidade, tá bom? Então, é por ali que você identifica a unidade prioritária para conversar com o presidente da estaca e se colocar à disposição dele para treinamentos, etc, tá? Júlio. Sim. Ele continua aqui, ó, só para finalizar a parte do Silva aqui que ele mandou no chat. Outra coisa, é possível começar a ensinar os bispos
que devam recorrer às dúvidas sobre a ajuda do fundo de jejum ou outros itens, que primeiramente ele estude os manuais E dois, né? Recorrer ao presidente da estaca, e 3, e por último, né? O auditor da estaca. Então, estuda o manual, recorre ao presidente da estaca e, por último, fala com o auditor. eu só tiraria esse último. Eu também acho que o auditor não precisa entrar aqui, não. Só tiraria esse Sabe quem eu último. colocaria aqui, Júlio? Eu colocaria o gerente de autossuficiência da região. Sim, exatamente. Exatamente. A primeira fonte é o presidente da estaca e o gerente de autossuficiência da região está à sua disposição e à disposição dos líderes locais. O auditor da igreja lá na estaca, por mais que ele também conheça dos procedimentos, ele não existe a indicação no manual que ele seja buscado, entendeu? Para ser uma fonte de treinamento nesse aspecto. Sobre finanças, sim, ele pode ajudar e muito. Esse tipo de comprovante serve? Vai falar com o auditor da estaca lá, que ele vai saber dizer direitinho se pode ou se não pode, né? Vou dar um outro exemplo aqui. Estou com um problema aqui no lote de doação, como é que eu faço para resolver? Talvez o auditor da estaca também vai poder ajudar. Agora, prover aos necessitados é o presidente da estaca que deve ser a referência do bispo, tá? Maravilha. E nós estamos aí, né, os especialistas, para dar suporte tanto para o presidente da estaca quanto para os outros líderes também. Mas lembrando... sim. Não, termine aí que tem outras observações aqui que está no chat. Vai lá. Não, pode falar, sim. A Florianópolis nunca recebeu. Pode nos mandar, por favor? Claro. É um caso que nós vamos acertar lá para começar a receber os relatórios. Tá certo, beleza. O Júlio, aliás, o Luiz Carlos. Oi, Luiz. Beleza aí, meu amigo? Ele está dizendo, o último relatório que recebi foi de setembro. Então, era para ele ter recebido de outubro. Aconteceu alguma coisa que o Luiz não recebeu. Também, junto com Floripa, nós vamos ver essa situação aqui, porque era para ele ter recebido o de outubro, não é isso? Isso aí, tá certo. A gente está tomando nota e vamos ver, então, essa parte, tá? O Florianópolis e o Luiz também. Isso aí. Pronto. Só para fechar esse tópico aqui, então, irmãos, esse conceito é muito interessante. O Arlindo falou, inclusive, das unidades autossuficientes. Existe essa tendência, né? O bispo acha que a minha ala arrecada muito, então eu posso ficar à vontade para ajudar do jeito que eu quiser. Minha ala não arrecada nada, então eu não posso ajudar ninguém. Se fosse assim, numa ala que tem muita gente necessitada, arrecada pouco e o bispo ia ficar de mão amarrada. E numa ala que tem condomínio de luxo, muita gente abastada, que não tem ninguém que precisa de ajuda, ia sobrar recurso no fundo de jejum, né? Então a igreja junta tudo isso no único fundo e deixou bem claro aqui no manual que o bispo não é obrigado a limitar o auxílio à quantia das doações recebidas na ala, tá? Maravilha, irmãos. Então aqui, isso aqui também não mudou, mas foi reescrito, enfatizando o papel do bispo e dos conselheiros. Aqui, o bispo tem encargo divino de buscar os necessitados e cuidar deles, delega grande parte desse encargo à Sociedade Socorro e Quórum. Entretanto, certas obrigações só podem ser realizadas pelo bispo. E aí, gente, está no manual e é bem taxativo, é só o bispo que pode realizar. Ninguém pode realizar isso aqui. Por exemplo, determinar o tipo, montante e duração de qualquer ajuda temporária concedida. Às vezes, a gente vê presidente de quórum fazer isso. Ele, para fazer isso, ele pode até recomendar para o bispo, ele pode pedir a permissão do bispo, mas não é ele quem aprova, ou quem decide, quem determina, é o bispo. Mas o bispo não tem como cuidar de tudo. Sim, ele delega tudo isso para a Quórum Sociedade Socorro, mas a decisão tem que passar pelo bispo, entendeu? Júlio, desde 2018, quando foi estabelecido o plano de salvação, o programa da igreja, papel do bispo como gestor da aula e o papel do bispo no papel da administração, está bem dividido esses recursos lá, né? E lá o Helder Rola deixa claro que o bispo preside esse trabalho de administração, ou seja, o quórum e a Sociedade de Socorro faz todo o trabalho de salvação, né? Templo, história da família, administração, bem-estar, tudo isso é feito mais sob a direção do bispo. Mas aquela parte lá do papel do bispo
de financeiro, dignidade, tudo é o bispo. Então, ele não pode determinar valor ou tipo de ajuda, o que é que vai ser. Ele tem que reportar para o bispo e o bispo aprova. Vai ser assim, assim, assim. Eu acho que essa é a maneira do Conselho da ala munir o bispo de informações para que o bispo possa acertar mais do que acertava no passado e fazer esse trabalho sem botar a mão. Como o Helder Rola deixa claro, ele preside sem ter que colocar a mão. O trabalho é feito pelo Corpo Cidade de Socorro, mas sob a direção do bispo. Nesse caso, ele preside o trabalho. Inclusive, o Corpo Cidade de Socorro, ele preside esse trabalho. Então, é bem interessante isso, ficar bem determinado. Eu estou servindo na estaca, no Sumo Conselho, para ajudar a estaca temporariamente lá, e hoje foi estudado esse capítulo aqui, Toninho. O 26.1 todo foi estudado na reunião do Sumo Conselho. Legal, excelente. Então, é uma coisa que toda reunião eles estudam alguma parte. E foi bem interessante, foi exatamente a parte que foi estudada hoje. Isso aí. Então, aqui, ó, aprova o auxílio com o uso do fundo de jejum, né? Opa, coloquei o marcador sem querer, peraí, desculpa. Né? Aprova o auxílio com o uso do fundo de jejum e analisa pessoalmente. Ah, não, tem outros aqui, né, que eu pulei, mas eu só marquei alguns, ó. Certifica que as normas e princípios para prover auxílio material sejam seguidos, está aqui as normas, né, já com link, e analisa pessoalmente os planos de autossuficiência dos membros e indica outros líderes da ala para acompanhar esses planos. O bispo tem que pelo menos ver o plano, e tem que pelo menos analisar. Ele não precisa ajudar o membro a construir isso, aí outras pessoas fazem, mas o bispo tem que dar uma olhada, para o bispo saber, até para ele tomar decisão. Por exemplo, como é que o bispo vai tomar a decisão sobre o montante e a duração se ele não sabe nem quanto a família ganha? Se ele não sabe quais são os gastos da família, quais são as dívidas da família, quais são os recursos, as habilidades, os parentes, tudo isso o membro coloca lá no plano, né? Então, o plano, como o próprio nome diz, né, é uma planificação do contexto. É você trazer todo o contexto para o papel, para você bater o olho ali e conseguir rapidamente mapear. Peraí, o irmão ganha tanto, gasta tanto, trabalha com, enfim, né, a esposa tem renda, não tem renda, paga tanto de dízimo, não está pagando, enfim, ali tem tudo que ele precisa saber. E no verso, opa, a irmã sabe cozinhar para fora, já tem experiência. A filha sabe falar inglês, aprendeu na internet, pode dar aula. Ali tem os recursos, nem por aí vai, tá? Aqui depois fala a responsabilidade dos bispos e dos conselheiros, né? Que é importante revisar também, né? Aqui também, ó, tem uma tabelinha que é novo também, né? Aqui, ó, resumo de chamados e funções, ó. Então, aqui nesse resumo de chamado e funções, mostra o chamado de cada posição aqui, quais são as ações, tá? E indica o que pode, o que não pode, o que deve e não deve fazer. Por exemplo, ó, chamado bispo, vou diminuir um pouquinho aqui, ó, vou colocar uma tela inteira aqui. Ó, chamado bispo, visitar e avaliar as necessidades. O bispo pode fazer? Pode, mas geralmente ele delega. Ensinar princípios de autossuficiência? Pode. Ajudar os membros com o plano? Pode, mas geralmente ele delega. Aprovar auxílio com fundo de jejum? Sim. Aqui, ó, aprovar auxílio com fundo de jejum. Todos os outros chamados não, não, não. Porque só o bispo aprova com fundo de jejum. Sociedade de Socorro e Quórum, ministradores especialistas. Ó, sim, 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 sim. Especialista é conforme designado para essas ações. Visitar, ensinar e ajudar com o plano, tá? Então, está revisado o quadro aqui. Depois tem papel do Conselho da ala, que não é novo, né? Especialista de bem-estar e autossuficiência da ala. A ala pode ter mais de um especialista. Na minha ala aqui, a gente tem um especialista para emprego, tem um especialista para grupo de autossuficiência. Pode ter quantos o bispo sentir que precisa na ala e de acordo com a disponibilidade de membros para servir, claro, né? Papel do presidente da estaca, né? Aqui também, ó, o presidente da estaca, nas entrevistas, ele tem que revisar esse assunto, ver o extrato financeiro com os bispos, né? Os princípios e as práticas para prover a ajuda da igreja são também abordados no Conselho dos Bispos da Estaca, né? E aqui tem a parte de responder emergência e outros assuntos mais que eu não vou entrar nesse detalhe, tá, irmãos? Mas a informação está aí, disponível para todos, né? Oi. Não, só para... eu sei que você está concluído aí. O Silva escreveu aqui, ó, um lembrete.
Alguns presidentes de estacas chegam a mencionar que seu fundo de jejum da estaca tem certo valor alto e que, ao seu ver, está muito bom. Né? Aquela visão equivocada. Como resolver essa situação? E aí ele sugere, talvez essa instrução devesse chegar através dos 70, ou seja, os 70, a gente sugeria aos 70 que dê essa instrução em relação a essa questão do saldo do fundo de jejum lá, essa ideia equivocada que nós acabamos de falar aqui. Exatamente, é muito bom, irmão. Essa instrução do manual tem que chegar para todos. Então, não deve ser preocupação dos líderes que o fundo de jejum da estaca está alto ou está baixo, até porque primeiro que a estaca não tem fundo, né? Só as alas. E lembrando o seguinte, esse saldo do fundo de jejum, ele é zerado ao fim do mês. Se ele tiver positivo, a igreja debita. Se ele tiver negativo, a igreja transfere para a unidade um valor para zerar o fundo. Então, o saldo do fundo de jejum na ala é sempre zero. Não importa quanto entra ou quanto sai. Então quer dizer que o bispo pode usar à vontade? Se ele tem necessidades, ele vai usar conforme a necessidade, não é à vontade. É conforme o necessário, né? Não é porque não tem que preocupar com o saldo que ele pode esbanjar e, não tem que preocupar com o saldo. Não, você tem que usar de sabedoria, né, e ter cuidado, tá? E aí tem uma outra pergunta aí no chat interessante também, né, Miro? Isso. Qual é o tempo autorizado para auxílio do bispo ajudar alguma família que não paga o dízimo? Olha que interessante, irmãos. Vou mostrar um recurso simples aqui para vocês, ó. Vou dar o F3, né, que vocês já conhecem, muitos também já conhecem aí. F3, aí aparece o campinho de busca aqui no topo, ó. Vou digitar aqui a palavra frequência. Vamos ver aqui, ó. Se por essa palavra eu vou conseguir achar o que eu estou querendo aqui, ó. Deixa eu lembrar aqui a palavra que usa lá. Padrões. Aqui, achei. Respondendo a sua pergunta, irmão. Auxílio aos membros da ala. Geralmente, os membros que recebem auxílio da igreja devem morar dentro dos limites da ala e ter seu registro de membro na ala. A ajuda pode ser dada quer o membro frequente regularmente às reuniões da igreja, ou siga seus padrões, ou não. Então, olha que interessante, pagar o dízimo não é um pré-requisito para a pessoa ser ajudada com o fundo de jejum. Esse é o primeiro ponto. Ser digno, está guardando os mandamentos, também não é um pré-requisito. Se a pessoa está necessitada, se ela está com fome, se ela está doente, se ela está sofrendo e ela precisa de ajuda material, e o bispo sentir que ela precisa de ajuda e ele quer ajudar, ele não tem que se preocupar com a parte da pessoa estar seguindo os padrões da igreja ou não. Mas o irmão está inativo. Não é um problema. Está ali, ó. Quer o membro frequente regularmente ou não. Mas o membro não está pagando o dízimo. Também não é um problema para ser ajudado. E isso é um ponto, irmão, foi muito boa a sua pergunta, eu te agradeço por você ter levantado esse tópico, porque é comum os bispos terem inclinação de querer não ajudar porque a pessoa não está guardando os mandamentos. E eu não culpo os bispos por isso, porque o bispo, ele já está no automático de dignidade para tudo, dignidade para entrar no templo, para receber chamado, para fundo perpétuo, para ir para a missão e para distribuir o sacramento. Então, quando fala de dignidade, às vezes o bispo já filtra. Não, a pessoa é digna, então posso. Não é digna, não posso. Mas para fundo de jejum não tem esse pré-requisito. E eu sei que eu não respondi sua pergunta toda ainda, irmão. Você também perguntou sobre quanto tempo o bispo pode ajudar uma pessoa que não paga o dízimo. Então, já tiramos aqui a questão do dízimo, que não é um critério. Vamos deixar a questão do dízimo de fora, não é um critério. Agora, quanto tempo o bispo pode ajudar uma pessoa necessitada? Então, aqui, ó, de novo, F3, duração. Os bispos devem exercer o bom senso e buscar a orientação espiritual ao considerar a quantidade e a duração da assistência dada. Eles devem ser compassivos e generosos sem criar dependência. Então, a resposta é essa. O bispo ele tem que ser compassivo e generoso sem criar dependência. Então, a ajuda ela deve ser por um curto período de tempo. Vamos procurar a palavra curto aqui, ó. Curto, ó. Olha lá.
Vamos ver se tem aqui. Ó, essa ajuda da igreja pode incluir auxílio para necessidade de curto prazo, mas não era isso que eu estava procurando. Vamos ver aqui, ó. É isso mesmo, ó. É porque eu estou com a cabeça no manual antigo, né? O manual antigo falava curto período de tempo, né? Mas aqui fala também, ó, ajudá-los a avaliar a necessidade de curto prazo. Então, para não criar dependência, a ajuda da igreja aqui, ó, dependência. Dependência. Para não criar dependência, ó, o auxílio da igreja tem o objetivo de ajudar os membros a desenvolver a independência e não a dependência. E qualquer ajuda da igreja deve fortalecer os membros se seus esforços não o suficiente. Então, a ajuda tem que ser por um período de tempo. Júlio, 26.1. 26.1, vamos lá, 26.1. Não achou aqui, deixa eu ver se Ele determina o tipo, o montante e a duração de qualquer ajuda temporária concedida, né? É aquele parte que o Código da Cidade Socorro determina isso. É 22.6.1. É 22.6.1, desculpa, eu expressei errado. Determina o tipo, o montante e a duração de qualquer ajuda temporária concedida. Então, o bispo é que determina, irmão, não tem uma resposta. Então, para uma família, pode ser que 3 meses seja curto, e para outra família pode ser que 3 meses seja tempo demais. Às vezes, 2 anos pode ser um tempo curto. Para uma irmã idosa, por exemplo, de 80 anos, que está acamada e não tem mais como pagar os próprios remédios. Entendeu? Então, cada caso é um caso. Espero ter respondido a pergunta, irmão. Acabou que eu avancei bem no tempo aí, né, Miro? Júlio, vamos lá. Não, só aqui, ó. Christian, a atuação do coro em Sociedade de Socorro são essenciais nas ajudas, uma vez bem treinados pelo bispo. Não terão dificuldades nos casos e o bispo não terá dificuldades de surpresas nas avaliações dos planos. É verdade. Se a presença de socorro, a presença do coro, tiver uma atuação firme ali, acompanhar através dos ministradores, das ministradoras, as famílias, é muito provável que poucas situações vão chegar ao bispo e o bispo não vai ter aquelas surpresas desagradáveis, né? Ou seja, aquele trabalho sendo feito como deve ser feito mesmo. Para isso, né, que existe a ministração na igreja. Exatamente. Excelente comentário aqui. Muito obrigado. E tem uma última pergunta aí, né, Miro, que fala sobre as pessoas que não são membros, né? Isso, uma dúvida. Quando a não membro pode ser utilizado o fundo de jejum para a compra de comida, uma vez que comentou agora não ter uma regra de dignidade ou frequência. Para o não membro existe uma regra. Acho que você já está achando aí, não é, Júlio? Já está na tela aí, ó. Assistência a pessoas que não são membros da igreja. Pessoas que não são membros da igreja geralmente são encaminhadas aos recursos comunitários locais, caso precise de auxílio. Raramente, quando orientado pelo Espírito, o bispo pode ajudá-las com recursos das ofertas de jejum ou de pedido do bispo, quando tem armazém do bispo, né? Não é o nosso caso. Por exemplo, o bispo pode considerar conceder ajuda a pais ou responsáveis que não são membros da igreja, mas que tenham consigo crianças que são membros da igreja. Então, eu chamaria atenção aqui para o raramente, né? Então, não é uma coisa regular, frequente, que o bispo pode, né, considerar com frequência. Raramente, quando orientado pelo Espírito, pode ajudar. E aí ele deu o exemplo aqui, ó, considerar conceder ajuda a paz. Isso aqui é a mesma coisa que estava no outro manual, mas foi reescrito, né? Isso, acho que não mudou, não. E é isso, né, Júlio? Ele dá o exemplo aí de crianças que são membros da igreja e que o pai ou a mãe não é, mas é responsável por aquela criança e pode estar passando uma necessidade que talvez até afete a criança. Então, esse é o exemplo que ele dá aí de um caso extremo em que o não membro pode ser ajudado. Exatamente. Então, é isso. Espero ter respondido, irmãos. Se alguém quiser fazer alguma outra pergunta, né? Aqui, ó, aí o Abel, né? Pessoas assistidas que não cumprem o plano de autossuficiência devem continuar a receber ajuda? A decisão vai ser do bispo. A decisão vai ser do bispo. No outro manual até falava, né, que em alguns casos o bispo poderia condicionar a ajuda ao cumprimento de determinadas designações, como, por exemplo, procurar um emprego, né, frequentar um grupo de autossuficiência. Eu não encontrei mais essa parte no manual, mas isso não exclui a regra, porque fala que o bispo é que decide.
Então, se a pessoa não está cumprindo e o bispo achar que não deve mais ajudar, o bispo está certo. Exatamente. Se ele achar que precisa continuar ajudando mais um pouco, ele está certo também, o bispo é que vai determinar. Perfeito. Então é isso, irmãos. Muito obrigado aí pelo tempo aí, Argemiro, e estamos à disposição aí. Isso, só o último comentário aqui do Silva, eu completaria o seguinte: a pessoa ajudada a não se interessar em participar do programa de autossuficiência, que será desafiado a fazer. E aí o bispo vai julgar, né? A pessoa está sendo convidada, está sendo desafiada e não está cumprindo com aquilo que ela... Porque é uma promessa que ela faz para o bispo também, ela assume o compromisso com o bispo. E se ela não está cumprindo, o bispo também, se julgar necessário, tem todo o direito de não fornecer mais ajuda, se for o caso. E aí cada caso é um caso, né? Porque às vezes a pessoa pode estar doente, com depressão, e ela não consegue, por mais que ela tente, né? Enfim, a depressão é uma doença severa, né? E devastadora. Dependendo do nível dela, ela pode ser devastadora, e aí a pessoa vai ter mais dificuldade. Então, o bispo, o manual fala lá, ele precisa ser compassivo e generoso, né? Eu aprendi uma coisa quando eu comecei a trabalhar aqui nessa parte que eu não sabia. Eu estava fazendo um treinamento uma vez lá do bispo Burton, que era o bispo presidente anterior, e aí o que ele deixou claro é o seguinte: às vezes é preferível o bispo pecar um pouco pelo excesso do que o contrário. É preferível ele correr o risco de ajudar quando não deveria do que o contrário, do que ele correr o risco de não ajudar a pessoa que precisava de ajuda, sabe? Então, essa coisa de necessitado, irmãos, é uma coisa muito sagrada e muito séria, porque o rei Benjamim, por exemplo, ensinou que se a gente orar, se a gente servir na igreja, se a gente fizer tudo o que tiver que ser feito e negar ajuda ao pobre, é pior do que tudo, né? E o Salvador, quando ele estava na terra, ele pessoalmente estendia a mão para essas pessoas. Então, é uma coisa muito sagrada. E Cristo não fazia julgamento se a pessoa era digna, se estava, né, como ela estava. Ele ajudava as pessoas. Ele não deixava de incentivar as pessoas a guardar os mandamentos e chamava ao arrependimento. Mas ele ajudava, né? Ele mostrou a parábola lá do bom samaritano. O que aquele homem caído ao pé do caminho fez para estar naquela condição? A parábola não explica. Só fala que o bom samaritano foi lá e ajudou, né? Na verdade, ele tinha sido atacado por ladrões, né? Desculpa aí, acho que eu falei, né? A analogia não foi boa. Excelente, Júlio. Eu acho que agora... Foi boa, Júlio. Simplesmente ele não sabia quem era aquela pessoa. Exatamente. A ideia foi boa. Não tinha nenhuma ligação com ele, e ele fez. É isso aí. E ele também não sabia que ele tinha sido atacado por um ladrão. Exatamente. Júlio, pois é. eu tenho uma pergunta. Nós falamos muito sobre estaca, né? Que o presidente da estaca pode ser ajudado, tem que entrevistar todo o bispo, e daí ele mesmo, o presidente da estaca, pede para a área. E no caso de ramo de missão, como é que fica? Eu, por exemplo, até a semana passada, eu era conselheiro da missão. E tive um caso como esse. Tive um assunto para resolver que nem esse. Como é que a gente faz? Não, mas aí ramo de missão é tranquilo, porque o próprio presidente da missão autoriza a ajuda para o presidente do ramo. Para o presidente do ramo? E o presidente da missão, ele, durante a missão dele, pode ficar tranquilo que ele não vai passar necessidade material, né? Só que então, o presidente da missão, às vezes, aqui leva um mês para responder a gente alguma coisa, então fica difícil também. Aí tem que ligar, Tem que ligar para o homem. Mas tá bom, eu resolvi esse problema de uma maneira diferente, mas, enfim, era um assunto que eu não consegui falar com o presidente da missão, justamente por isso que eu estou perguntando. Isso você tava na saída, um estava saindo, o outro estava entrando. Então, aí sim, foi na transição, aí foi difícil, né? Ficou difícil. Mas aí eu, como conselheiro... Missão é o único líder da igreja, Arlindo, que não pode deixar de atender o telefone, sabe disso? Ele tem que atender. Mas ele deixa. Qualquer circunstância. Eu falei isso para ele. Depois eu falei. Você, um missionário, não pode deixar de atender, principalmente seu conselheiro. Não é possível um negócio disso. Deu um puxão de orelha nele. Bom, mas enfim, agora ele vai arrumar outro conselheiro. Eu já estou com dificuldade aqui em casa, não posso sair de casa e está meio difícil. Mas estou trabalhando no bem-estar, continuo fazendo um pouco do serviço. Obrigado. Excelente. Obrigado, Arlindo. Fantástico, fantástico. Irmãos, nós temos um tempinho ainda, então, se houver alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa, por favor, nós temos aí alguns minutinhos, a gente pode ouvi-los.
Eu acredito, sabe, que foi muito claro, foi muito bom o recurso do manual, né? São recursos maravilhosos, Júlio. A Gemito também com a introdução aí, e foi muito claro. Eu acho que quando é direto, quando é direcionado, é claro para a gente, e a gente faz com que essa informação chegue com a mesma precisão, com a mesma clareza lá no presidente da Estaca, no bispo, nos conselhos da ala. Eu acredito que esse é o caminho. Se esse padrão que foi usado hoje chega lá na ponta, nota 1000. Eu vejo assim. Concordo plenamente. Agora eu tenho duas dúvidas, na verdade. Espero me lembrar delas. Uma é a questão do nosso papel, porque há um trabalho que é feito pelos gerentes de bem-estar, né? E autossuficiência nas regiões também, né? Que, de uma certa forma, claro, se assemelha ao nosso no apoio às estacas e aos bispos. Como fazer com que esse trabalho ele não tenha, ou seja, não haja choque, não haja incompatibilidade na questão do planejamento de quando vai acontecer tais treinamentos e o que será ensinado durante esse treinamento, que possivelmente um já tenha feito e o outro acaba tendo que fazer a mesma coisa, né? Excelente. Então, o outro, não me lembro agora do outro questionamento, mas, sim, o outro é o seguinte: eu tenho contactado, até agora já contactei 7 a 8 bispos, e possivelmente aqui na região de Sergipe, nós teremos eu participar da primeira reunião com o bispo e o Conselho de Bispos da Estaca, de uma das estacas. E o que eu percebo, por exemplo, alguns bispos já estão preocupados com sua renda. Eles, dentro do seu planejamento de autossuficiência, daqui a algum tempo, um deles vai faltar recursos para suprir ou ajudar a família. O ideal é que eu pensei em dar um treinamento que o bispo possa fazer seu plano de autossuficiência e ser acompanhado pelo CASE, né, ou pela presidência da Estaca, de tal forma para que evite que ele acabe chegando naquele ponto de necessidade e esteja estranguladamente precisando de ajuda. Ou seja, é uma questão de prevenir melhor do que remediar, né? Então, esses assuntos que eu quero tratar. Essas duas perguntas aí. Excelente pergunta, irmão Abel. A primeira, os gerentes de autossuficiências regionais, eles devem ser parceiros seus, ou seja, as suas ações, você como especialista, você é responsável pelo fundo de jejum ou pelo aumento de adultos doando ao fundo de jejum. O gerente de autossuficiência, ele tem pouca ação sobre isso. Então, se ele for dar algum treinamento, ou se ele for convidado a fazer algo, nós aconselhamos que esse gerente convide você para fazer isso. Então, você deve ser a primeira pessoa a atuar no que diz respeito aos treinamentos para a gente aumentar o número de adultos jejuando na área. Então, o conflito não pode haver. Essa é uma seara que é sua, a responsabilidade é sua. O gerente, ele vai te dar o apoio, ele pode te dar as orientações e até talvez falar de alas que precisem desse tipo de treinamento, mas você é o número 1 que deve realizar esse treinamento. O gerente, ele vai fazer isso quando, de repente, você não puder, ou você tiver com alguma sobrecarga, ou com algum problema, aí você passa para ele. Então, ele só vai fazer isso quando você não puder fazer, ou na região dele não exista um especialista de bem-estar e autossuficiência. A segunda pergunta, você falou sobre a questão dos bispos. Puxa, excelente isso. Então, os gerentes de autossuficiência e bem-estar nas regiões, o topo das prioridades deles são os líderes, são bispos, presidentes de ramo e presidências de estaca em situação de subemprego ou de desemprego. Então, irmão Abel, se você souber de algum bispo, de algum presidente de ramo, ou algum membro da presidência da estaca, presidente ou um dos conselheiros, que esteja com subemprego ou desempregado, ou prestes a perder o emprego, ou passar por alguma necessidade, você precisa informar o gerente de autossuficiência da região imediatamente.
E aí, esse gerente de autossuficiência vai entrar em contato com esse líder e vai fazer um plano de ação para ajudar esse líder. Então, se vocês souberem de algum bispo, algum presidente de estaca, conselheiro de estaca, que está para perder emprego, está subempregado, está com problema financeiro, está com dificuldade de administrar financeiramente, passa essa informação para o gerente de autossuficiência aí da sua região. Em Fortaleza, o Simplício, lá em Porto Alegre, o Wilton, Rogério Fingold, e tantos outros que têm espalhados aí pelo Brasil. Eles são as pessoas que precisam saber disso imediatamente. Muito provável, naquele mesmo dia ou naquela mesma semana, ele já vai entrar em contato com esse líder para começar um plano de ação para que aquilo que você falou, Abel, para trabalhar na prevenção e não esperar o líder chegar numa necessidade extrema para buscar ajuda. Excelente essas duas perguntas aí. Muito obrigado. Mais alguém? E se você não sabe quem é o seu gerente de autossuficiência, você vai lá na página Autossuficiência Brasil, e aí lá nessa página, no menu no topo, lá tem nosso time na direita. Lá você descobre quem é o gerente da sua região. Esses dias mesmo, eu cuido aqui da Bahia, um bispo me ligou. O bispo me ligou e falou, irmão Gemiro, olha, a empresa onde eu estou trabalhando, eu estou sentindo que está com dificuldade, começou a atrasar pagamento, começou a atrasar benefício, então, eu já estou te ligando porque eu estou achando que eu vou perder o emprego. Pois, excelente, bispo, já começamos a trabalhar para buscar outro emprego para o bispo. Então, mas tem pessoas que não fazem isso, o Abel está certo. E aí nós temos que avisar o gerente. Isso aí, excelente que ele avisou antes que o problema, né, Gemiro, piorasse. Ele me ligou, falou, olha, estou para perder o emprego, a empresa está atrasando o salário. Quer um sinal mais forte do que a empresa atrasar salário? É isso, irmãos? Mais alguma coisa? O plano de autossuficiência 2022, quem deve realizar o treinamento nas unidades, nas estacas? O plano de autossuficiência para 2022. Que é o plano da estaca, né? O gerente. É o gerente. Ô, Gilberto, a meta para o próximo ano, as metas, né, de jejum, ainda continua nos 30%? Tem alguma mudança? Não, continua, Luiz. Continuamos nos 30%. Não mudou. Pelo menos até agora a área não nos informou nada e eu acredito que vai permanecer nos 30% mesmo. Tá. Excelente. Irmãos, muito obrigado. Muito obrigado pela participação de vocês, pela atuação de vocês, pelo serviço de vocês. Foi muito boa essa reunião. Eu gostei aí do dinamismo de vocês e aquilo que o Campos falou, né? Se a gente levar essa informação, como foi aqui, nós vamos ter excelentes resultados. Que o Pai Celestial continue abençoando, fortalecendo e ajudando vocês nos seus trabalhos. Deixamos essa reunião no sagrado nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado.